sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 40. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o discriminante de uma equação do segundo grau, certo? Então, o nosso objetivo hoje vai ser resolver equações do segundo grau completas utilizando a fórmula de Bhaskara e reconhecer a relação entre o valor encontrado pelo discriminante e as raízes da equação do segundo grau, ok? Então, o discriminante, gente, ele faz parte da resolução de uma equação de segundo grau, tá? Por isso que os nossos objetivos estão relacionados aí com encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, beleza? Nesta aula você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis e borracha, mesma coisa de sempre, caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios no caderno, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa fórmula de Bhaskara. Lembra que na última aula a prof já tinha até colocado essa imagem, né? Então, eu tenho aqui a fórmula de Bhaskara, neste formato, que foi este formato que a gente estudou na última aula. Ou eu posso escrever essa minha fórmula com esse delta ali. Então, o delta, ele representa esse b ao quadrado menos 4ac. Mas para que eu vou utilizar esse delta? Então, vamos ver. A expressão b ao quadrado menos 4ac, que é um número real, isso é importante, né? Ela é usualmente representada pela letra grega delta, né, que é esse triângulo, tá? Caso vocês estejam se perguntando como escrever ele no caderno, é só fazer um triângulo, tá, gente? Eu sei que na imagem, assim, ele parece que é um pouquinho mais escuro, assim, de um lado, mas não precisa, tá? No caderno vocês podem colocar só um triângulo que já dá pra saber. Então, se eu fosse escrever no caderno, eu colocaria assim, ó, delta igual b ao quadrado menos 4ac, ok? Sem problema nenhum. E este delta é chamado de discriminante da minha equação, certo? A existência ou não de raízes reais, bem como o fato de elas serem duas iguais ou diferentes, depende exclusivamente do valor do discriminante. Então, como a gente vai ver, dependendo do valor que eu encontrar o meu discriminante, eu já vou saber como vão ser as minhas raízes, certo? Então, eu posso ter um discriminante maior do que zero, né? Delta maior do que zero. Posso ter esse discriminante igual a zero, então meu delta pode ser zero. Ou eu posso ter um delta menor do que zero, certo? Cada um dessas situações, eu tenho um tipo de raiz da minha equação. Então, para que a gente usa esse delta? A gente resolve ele antes de iniciar resolvendo a fórmula de Bhaskara. A gente inicia pelo delta, para a gente já ter uma noção de como vão ser as nossas respostas, certo? De quais serão as raízes que a gente vai encontrar. Então, olha só. Na equação ax² mais bx mais c igual a zero, a gente tem que o delta vale b ao quadrado menos 4ac, certo? Quando eu resolver esse delta, eu vou encontrar um valor. Se o meu delta for maior do que zero, ou seja, qualquer número positivo, número real, tá, gente? A gente tá falando de número real. Pode ser número com vírgula, pode ser fração, certo? Mas desde que ele seja positivo, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Então, vão ser dois valores distintos de raízes, tá? Dois valores completamente diferentes, beleza? Quando eu tenho o meu delta igual a zero, ou seja, o meu delta vale zero. Cheguei aqui, delta igual a zero. A gente vai ter duas raízes reais iguais. No final, a gente acaba representando apenas uma. Porque eu vou ter duas raízes iguais mesmo, tá, gente? Mesmo número, mesmo módulo, mesmo sinal, tá? Não é igual quando a gente estudou sobre equações incompletas, que a gente tinha duas raízes de mesmo módulo mais opostas. Não. Aqui a gente tem duas raízes exatamente iguais, tá? E no final a gente acaba representando elas apenas por uma raiz, ok? Apenas uma vez, porque se é o mesmo número, né, não precisa escrever a mesma coisa duas vezes. E por fim, a gente tem quando o delta for menor do que zero. Então, se vocês repararam lá na minha fórmula de Bhaskara, né, a nossa fórmula de Bhaskara agora vai ser o quê? X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Com delta valendo b ao quadrado menos 4ac. Esse 2 aqui ficou horroroso. Vamos fazer de novo, pronto. Mais bonito, né? Então, essa é a nossa equação. Agora, percebam, aonde que está o delta? Ele está dentro do quê? De uma raiz quadrada.
Se eu tiver um número negativo, ou seja, uma raiz quadrada de um número negativo, existe? Não existe. Então, se não existe, quando o delta for menor do que zero, a gente não vai ter nenhuma raiz real. Então, vocês lembram que na última aula a gente resolveu um exemplo, fez toda uma conta, e aí chegou no final a raiz dava negativa? Se eu descubro o delta primeiro, e eu descubro que o delta é menor do que zero, eu não preciso nem começar a fazer Bhaskara. Eu sei que não vai dar certo, então não precisa nem fazer, certo? Para isso que serve o delta, para facilitar um pouco o nosso cálculo, tá? Eu inicio pelo delta e aí eu já sei o que eu vou esperar, certo? Observações importantes. Podemos iniciar encontrando o valor do discriminante, assim já saberemos quais resultados podem esperar com respeito às raízes que estamos procurando, certo? Você pode aplicar a fórmula de Bhaskara para equações incompletas também, certo? Então, essas são duas observações importantíssimas. Você pode utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver equações incompletas. Ela não serve só para equações completas, tá? Ela serve para qualquer tipo de equação. Aí você vai dizer, tá, mas eu já aprendi a resolver equações incompletas. Beleza, você tem dois jeitos de resolver. Aquele que a gente viu nas aulas anteriores e Bhaskara. Pode fazer pelos dois métodos, ok? Vamos resolver então alguns exercícios. Número 1. Resolva a equação x² menos 14x mais 49 igual a zero no conjunto dos números reais. Então agora nós vamos iniciar resolvendo pelo delta, né? Primeira coisa, igual de sempre, encontrar os nossos coeficientes primeiro. Então, coeficientes aqui vai ser 1, b vai ser menos 14 e c vai ser 49, ok? Então, eu encontro os coeficientes normalmente, porque eu vou precisar deles. Para resolver o delta, eu utilizo o a, o b e o c. Então, eu preciso saber quem são eles. E aí, a partir disso, eu vou iniciar resolvendo o delta. Então, delta é b² menos 4ac. Quem é meu b? Menos 14. Então, vai ficar menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 49 do c. 14 ao quadrado dá 196, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 49 dá 196. Menos vezes mais, menos, vezes mais, menos. Então, fica 196 menos 196. Isso me resulta em delta igual a 0, certo? O que a gente estudou sobre delta igual a 0? Eu vou ter duas raízes reais iguais. Eu vou encontrar dois valores exatamente iguais, certo? Então, para continuar agora, a gente vai precisar de 4 informações. A gente vai precisar dos coeficientes e do delta também. A igual a 1, b igual a menos 14 e c igual a 49. Delta igual a 0. Minha fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores na fórmula, menos 14, eu tenho dois menos, o da fórmula e o do número, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Eu vou ficar com 14 mais ou menos 0. Agora me respondam, faz diferença se eu fazer mais 0 ou menos 0? Não, né, gente? É 0. Se eu fizer 14 mais 0, vai dar 14. Se eu fizer 14 menos 0, vai dar 14 também. Então, eu vou ficar com 14 divididos por 2, que vai me dar 7. Então, eu tenho duas raízes. As duas raízes são 7, tá? Mas eu represento só uma delas, porque é a mesma coisa. Então, a solução aqui vai ser 7. Vai ser só 7, certo? Importante, como a gente tem o mais ou menos 0, a gente não precisa resolver os dois sinais, tá? Porque o 0 é o elemento neutro da soma. Então, se eu fizer mais 0 ou menos 0, não tem importância. Eu posso fazer só uma vez aqui, não preciso dividir em duas partes, ok? Mas isso é só quando a gente trabalha com delta igual a 0, tá? Que eu vou fazer essa diferença aqui de não dividir em duas partes, ok? Segundo exemplo, eu vou fazer isso no quadro com vocês para vocês verem uma coisa interessantíssima. Deixa só eu apagar essa equação que está aqui. Essa equação não, essa fórmula, perdão. Então, vamos lá. A minha equação agora é 4x² menos 2x igual a 0. Opa, essa equação tem coisa faltando, então ela é uma equação incompleta. Vamos tirar as informações primeiro. Quem é o nosso A? Nosso A é 4. Quem é o nosso B? B é menos 2. Certo? Menos 2. Quem é o nosso C? É esse que nós não temos. Está faltando o C.
certo? Então, vai 0, tá? Quando o C não está ali, que significa que C é 0. Então, são esses coeficientes que eu vou utilizar para resolver, ok? Vou iniciar resolvendo delta, né? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem é o meu B? O meu B é menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. Eu esqueci de substituir os valores aqui, né, meu Deus? A é 4, né, gente? E C é 0. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 0 dá 0. Então, 4 menos 0 vai me resultar, então, com delta igual a 4. No caderno de vocês podem vir aqui do lado dessas informações e já colocar delta igual a 4. Vocês não precisam apagar essa parte aqui, vocês continuariam escrevendo ali para baixo, tá, gente? A prof que eu tenho que apagar, senão não cabe. Então, eu descobri que delta é igual a 4. Agora que eu descobri que delta é igual a 4, antes da gente prosseguir, só é bom lembrar, delta maior do que 0, né? 4 é um número maior do que 0. Isso significa que a minha equação vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes diferentes, ok? Como que a gente encontra ela? Substituindo os valores na nossa fórmula de Bhaskara. Então, a nossa fórmula vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, certo? Vamos lá, então. Menos da fórmula, o meu B é negativo, então menos 2. Mais ou menos, qual que é o meu delta? Meu delta é 4. Sobre 2 vezes A é 4, ok? Então, eu vou ficar com 2, mais e menos aqui vai ficar 2 positivo, mais ou menos raiz de 4 é 2, 2 vezes 4 dá 8. Então, eu vou ficar exatamente com o que está ali, 2 mais ou menos 2 sobre 8, certo? Para resolver isso, eu vou dividir em duas partes, então, eu vou fazer... no caderno, vocês podem continuar aqui do lado, tá, gente? Eu vou até fazer aqui em cima para vocês entenderem. Então, a gente chegou nisso daqui. A gente chegou em x igual 2 mais ou menos 2 sobre 8. Você pode fazer aqui embaixo, x', mas você pode dividir aqui também, ó, fazer x' e resolver, e x2' e resolver, só porque não cabe aqui. Mas dá para fazer 2 mais 2 sobre 8 e 2 menos 2 sobre 8, ok? 2 mais 2 sobre 8 vai me dar 4 sobre 8, vou colocar aqui embaixo. X' igual a 4 sobre 8. E x2', eu posso simplificar, né? Verdade. Divido tudo por 2, né? Fica 1 meio. Tudo por 4, perdão. Tudo por 4 dá 1 meio. E x2', 2 menos 2, vai ficar 0 sobre 8. 0 sobre 8 é quanto, gente? 0 sobre 8 é 0, certo? Encontrei duas raízes reais e distintas. Agora, muito importante. Que tipo de equação é essa aqui? Incompleta, não é? Com C igual a 0. A gente não viu lá na aula de resolução de equações incompletas que quando eu tivesse uma equação que é do formato ax² mais bx igual a 0, uma delas ia ser sempre 0? Sim, né? A gente viu isso. E qual foi o resultado que nós chegamos? Que uma delas é 0 e a outra é 1 meio. Caso você esteja se perguntando, posso utilizar o método que a gente aprendeu? Claro que você pode, a gente aprendeu ele justamente para isso. Eu poderia colocar aqui 2x em evidência, sobraria 2x menos 1, e aí eu ficaria com 2x igual a 0, me daria x igual a 0, e 2x menos 1 igual a 0, que ficaria 2x igual a 1, x igual a 1 meio. Agora, qual dos dois é mais fácil? Me digam vocês. Eu resolvi isso aqui de uma vez só. E utilizando o Bhaskara, eu tive que apagar o quadro umas 3 vezes. Então, assim, gente, vocês podem escolher qual dos dois métodos vocês preferem para resolver, tá? Tanto faz. Mas é aquilo que a prof sempre falou.
Se você tem dificuldade de entender, ah, professora, eu não entendi direito esse negócio da fatoração, não consigo fazer, eu sempre faço errado, utilize Bhaskara. Bhaskara é sempre certeiro. Bhaskara você vai sempre acertar, porque é só você substituir os valores e resolver a continha. Agora, se você errar a continha, daí você vai errar, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que, assim, é certeiro, você não precisa fatorar, utilizar outras coisas matemáticas além das operações básicas. Porque na fórmula de Bhaskara a gente só usa operações básicas. Soma, subtração, potência, raiz, soma, subtração, potência, multiplicação e divisão, certo? Então a gente só usa as 6 operações básicas dentro da fórmula de Bhaskara. Não utilize nenhum outro conceito, você só pega os números e aplica ali na fórmula. Então, se você tem dificuldade na fatoração ou de lembrar como é que faz, utilize Bhaskara, tá, gente? Bhaskara, você vai sempre chegar no resultado correto, tá? Os 2 métodos, eles estão certíssimos, não tem... Ai, mas eu sempre tenho que fazer pela fatoração. Não! Você vai fazer por aquele que você se sentir mais confiante, tá? É sempre importante isso. Que vocês façam pelo método que vocês se sentirem mais confiantes. Porque quando você se sente confiante, você sabe o que você está fazendo e você faz mais certo. Agora, se você não tem certeza, aí você chuta. Ah, eu acho que é assim, aí você acaba errando, tá? Então, façam pelo que vocês se sentirem mais confiantes, ok? Então, na matemática, a gente sempre tem isso. Várias opções de resolver, né? Várias opções diferentes para resolver a mesma coisa. Você resolve utilizando aquela que você entendeu melhor. A que você se sentir mais confiante é a que você vai fazer, beleza? Terceiro exemplo, resolver a equação x² mais 25 igual a 0. De novo aqui uma equação incompleta, tá? Não é obrigatório que seja uma equação incompleta, né? Esses resultados podem acontecer com equações completas também, mas é só para vocês verem a aplicação da fórmula de Bhaskara com equações incompletas também. Então, vamos tirar as informações dessa equação. A igual a 1, B aqui é igual a 0, né? Lembre-se que o B é aquele número que sempre acompanha o termo x, né? No caso aqui eu não tenho um termo com x, então o meu B é igual a 0. E o C é o nosso termo independente, então é um número que está sempre sozinho ali, o 25 no caso, certo? Então, vamos resolver o delta aqui. Delta igual a B² menos 4AC. B ao quadrado é 0, então é 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. Eu vou ficar com 0 menos 100 e eu cheguei num delta negativo. Então, se o delta é negativo, eu não tenho raiz real, certo? Delta menor do que 0, ou seja, é um valor negativo, a gente conclui que a minha equação não tem soluções reais. Se ela não tem soluções reais, o meu conjunto de solução é um conjunto vazio. Se caso vocês quisessem resolver utilizando o que a gente aprendeu sobre equações incompletas, vocês teriam x² mais 25 igual a 0. A gente isolaria o x, né? Esse método é diferente do outro, do exercício anterior, porque a nossa equação incompleta é diferente. Aqui é menos 25, mais 25, passa para o outro lado, fica menos 25. Se eu tirasse a raiz dos dois lados, eu ia ficar com raiz de menos 25. E a gente chegaria no mesmo impasse. Eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Então, nos dois jeitos, eu encontraria que eu não tenho uma raiz real aqui para essa equação, certo? Tranquilo, gente? Eu espero que tenha ficado ficado claro para vocês entenderem, né? Como que a gente resolve utilizando Bhaskara. Para que serve o discriminante? Ah, gente, é assim, ó. Aprendi a usar o discriminante. Preciso sempre fazer a equação resolvendo, iniciando pelo discriminante? Não, gente, vocês podem fazer do método que vocês preferirem. Podem fazer tudo junto, né, de uma vez só, ou podem resolver o discriminante primeiro e depois resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Tanto faz, os dois jeitos estão corretíssimos, ok? Espero que tenha ficado claro, né, sobre as equações. Que vocês tenham entendido que a equação incompleta também pode ser resolvida utilizando Bhaskara. Mas não esqueçam que daí o nosso coeficiente ele vai ser 0, né? Um deles vai ser 0. Então, cuidado, né, na hora de resolver. Revisem o conteúdo que vocês têm. Façam os exercícios, que é muito importante que vocês façam os exercícios, tá certo, gente? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula, beleza?